Irmãos amados, tivemos um problema técnico com a gravação dessa mensagem no decorrer do culto e por isso perdemos o começo como foi ministrado na igreja. Mas para que mantivéssemos o propósito de postar o áudio para permitir aos irmãos ausentes, alguns até trabalhando com as crianças na mesma hora, que ouçam e recebam a mensagem também, eu tentei reproduzir a parte perdida. Claro que não saiu idêntica, mas o conteúdo certamente sim. Então, olha só, a base da mensagem foi o texto bíblico que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, os versículos 9 e 10, que começando pelo 9, diz assim a palavra do Senhor. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, amados? Aí eu fiz uma pausa para que toda a igreja pudesse entender bem o que foi lido nesse versículo e expliquei que este nós, como Paulo escreveu na carta, referia-se a ele mesmo e também a um homem chamado Apolo, que era um dos líderes lá na igreja dos Coríntios, né? E então uma pessoa que ministrava, uma pessoa que ensinava, e Paulo dizia que eles, né, eram cooperadores de Deus. O que faz a gente entender, né, que Paulo tinha noção exata de que a obra não era deles, mas sim de Deus. E o que eles eram então na obra de Deus? Cooperadores. Eles cooperavam ensinando aos irmãos de Corinto. É interessante que até então ele fala deles, mas logo em seguida, no mesmo versículo, ele diz: vós sois. E ele usa duas metáforas, né? Uma delas, a lavoura de Deus, e a outra, edifício de Deus. Ora, Paulo usou de comparações que Jesus também havia feito. Olha só, como lavoura de Deus, a gente lembra que Jesus disse ser a videira verdadeira e nós, os discípulos, galhos dessa videira, né? A gente lembra da parábola do joio e do trigo, a figueira estéril, que a árvore se conhece pelos frutos e assim vai, entre outras, né? Como lavoura. Mas hoje o nosso foco não será esta parte. Será a parte de edifício, né? Onde Jesus também fez comparações de pessoas com edifícios. A gente lembra daquela parábola, né, do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, entendendo bem que aquela casa não era uma alvenaria, mas sim a vida de pessoas. Lembremos também de uma outra parábola, onde quando Jesus explica sobre a pessoa que deseja construir uma vida no Evangelho, tem que antes fazer as contas para saber se terá recursos para concluir a casa, né? E na palavra de hoje, nós vamos focar a parte do edifício de Deus, né? Quando a palavra diz, vós sois edifício de Deus. Amém, amados? E vamos ter explicações maiores sobre esta parte a partir do versículo 10. Olha só o que diz a palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu quem? Paulo, como sabe o arquiteto, o fundamento. Vamos dar uma paradinha aqui? Né? E todos precisam entender o que é que está dizendo esta palavra. Então Paulo afirma, a minha parte, a parte que é da minha responsabilidade, é fazer como faz um arquiteto e um arquiteto sábio.
Ele faz a planta, ele mostra como a casa deve ser feita, ele tem o desenho e ele indica um bom alicerce. E isso é que Paulo está dizendo: minha parte é esta, eu indico o fundamento. E todos sabem aqui que o fundamento é Jesus, né, amados? Agora, a continuação do versículo, e é o ponto principal do que vamos receber nessa noite. Então ele diz assim: mas é outro quem edifica sobre ele. É outro quem edifica sobre esse fundamento, sobre esse alicerce que eu estou pondo. Então, é como se ele dissesse assim: minha responsabilidade vai até mostrar o fundamento, e a partir daí, a responsabilidade não é mais minha, mas de quem constrói. Então, quem constrói? E o versículo continua dizendo assim: mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém, amados? Entenderam? Veja cada um. Cada um constrói a sua casa. Cada um constrói a sua vida e é responsável por esta construção. Então aqui temos algo fundamental para a nossa vida que vem da mensagem desta noite. Esta, amados, foi a hora em que eu pedi para que a igreja repetisse comigo assim: quem responde por tua vida é você. Quem responde por tua vida é você. Amém? E foi daí que saiu o título da mensagem. E assim, recebendo da palavra que a responsabilidade pela construção da nossa vida é nossa e de mais ninguém, a gente começou a trabalhar um ponto que começou lá no Éden, né? E foi assim em todo o tempo. Mas hoje é muito comum encontrar pessoas atribuindo os resultados ruins de suas vidas a fatores externos, às vezes pessoas e às vezes as circunstâncias. Então, olha, algo dá errado e logo ele acha alguém para jogar a culpa. Ou quando não, ele joga a culpa nas circunstâncias, né? Quando ele diz assim: olha, tá difícil para mim, porque me aconteceu isso, me fizeram aquilo, e assim ele vai jogando essa responsabilidade para outros, sendo essa tendência de transferir responsabilidades, né? Que muitas vezes parece até ser justa, né? Ela é conveniente. Sim, isto dá um relativo conforto para quem faz, mas também nos distancia de uma verdade bíblica que fica claro na palavra desta noite: a responsabilidade que todo cristão tem de construir as suas próprias vidas. Veja então que quando ele joga a culpa para outros, quando ele alivia sua responsabilidade, né, além de não estar contribuindo em nada para a solução do problema agora, ele compromete também o futuro, quando ele próprio terá que prestar contas do que ele fez nesta vida. É claro que as adversidades existem, e é claro também que não é nada fácil lidar com essas coisas. E a partir daqui entra a gravação original. Peço desculpas a todos e agradeço pela compreensão. Mas seja lá o que estiver acontecendo e seja lá o que estiverem fazendo de mal para você, a responsabilidade pela construção da tua vida ainda continua sendo tua. E é tempo de assumir essa responsabilidade. Porque ainda que seja conveniente,
e confortável fazer essa atribuição de culpas aos outros, mas, amados, isso além de não resolverem absolutamente nada os teus problemas agora, ainda comprometem o teu futuro. Tá, você quer viver desse jeito? Você entende que ter aceitado Jesus como Salvador e estar caminhando no Evangelho, como você entende que está, e participando de uma igreja, quem sabe até realizando alguns trabalhos, se você entende que isto é suficiente para ser salvo, deixa eu te dizer que a salvação, de fato, é para quem crê, é para quem aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de acordo com as Escrituras. A salvação para quem crê é assim, amém? E aí, se você quiser viver assim, tocando a tua vida com base nisto, não deixam de ser verdades para a tua vida, mas o problema é que muitas vezes você alcança a salvação porque creu, porque você sabe que a salvação é pela graça, e eu não vou dizer aqui que não é. A Bíblia é clara, ela diz que a salvação é pela graça e não pelas obras, e que ninguém tem que se gloriar das obras que faz, porque não é das obras que vem a salvação. Então, se tudo que você quer, se tudo que você crê, é que o importante é ser salvo, tá, você pode viver exatamente como você está vivendo, como você acha que tem que viver, e amém. Ninguém vai te perturbar, ninguém vai te incomodar, eu não vou ficar aqui dizendo, para com isso, eu não vou ficar aqui dizendo, olha, pensa bem, reflete, porque, olha, muitas vezes, olha, irmão, isso aí eu sei mesmo que fez, sabe? Eu não vou ficar dizendo isso. Você pode continuar achando que as pessoas te fazem mal e que a tua vida muitas vezes é afetada por isso, e se ela não está muito bem agora, é por causa de fatores externos, circunstâncias, pessoas que te fizeram mal, te fizeram sofrer, tá? Você pode continuar vivendo assim. O problema é que muitas vezes, pensando assim, você não assume responsabilidades maiores na obra de Deus. Você não se vê motivado a fazer mais na obra de Deus. Por quê? Porque, se você quer saber mesmo, eu vou falar rasgadamente aqui. Obra de Deus não é fácil não, meu irmão. Me desculpa, eu não aguento mais essa história do evangelho raso e fácil. Do evangelho que só promete e não te pede nada. Que te oferece solução para tudo em tua vida. E ainda mais na hora que você quer, sem que você tenha que mudar de vida e assumir as tuas responsabilidades. Isto, para mim, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se alguém quiser viver desse jeito, está tudo bem. Está tudo bem para mim, está tudo bem para o irmão que está do teu lado, porque afinal de contas, quem responde pela minha vida sou eu e mais ninguém. E quem responde pela vida do irmão que está aí do teu lado, seja teu irmão da fé, seja teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai, um parente teu, seja lá quem for, quem vai responder pela vida dele é ele. É ele. Então, você pode tocar de qualquer jeito. Você pode continuar pensando o quanto é difícil fazer a obra de Deus, porque afinal de contas é mesmo. Requer renúncia. Requer deixar de um monte de coisa que você gosta. Requer um esforço, sabe? E deixa eu te dizer, às vezes você tem que se indispor com pessoas da tua própria família, às vezes dentro da tua casa. Você tem que se indispor. Então eu vou te falar que, se você pensa que não é isso que vai trazer a salvação, você está certo.
Não, não é isso. Mas tem um detalhe. Quem aqui crê numa vida eterna? Faz um sinal para mim, sem medo. Olha, toda a igreja levantou a mão. Todos nós cremos numa vida eterna. E o que é eterno, senão uma coisa que não acaba? Claro, né? Eterno não é isso? Não acaba mais? Então, você sabia que o que você está vivendo agora vai acabar? Você sabia que esse tempo da tua vida vai terminar? Você sabia que com as coisas que você está envolvido agora, nesse teu momento, que parecem ser assim tão importantes para você, também vão acabar? Você sabe que quem vos fala, eu estou falando bonito hoje, né? Quem vos fala aqui, o locutor, né? Já viveu dias, eu vou chamar assim porque foram de fato, gloriosos no corporativo. Sim, eu já tive oportunidade de participar de projetos corporativos em empresas de grande porte, com muita expressão no mercado nacional, e aquilo me satisfez muito naquele tempo. Só que esse tempo passou, esse tempo já passou, e você quer saber? Essas histórias não estão servindo de praticamente nada para mim hoje. Os meus filhos não se empolgam com as minhas histórias, a minha esposa também não, e aqui na igreja também nem vai fazer muito sucesso. Eu estou dizendo isso para você entender que o tempo que estamos vivendo agora, seja um tempo de dor, seja um tempo de glória, seja um tempo de realizações, de vitórias, ou quem sabe de derrotas, e enfrentando aí coisas terríveis, como uma enfermidade, por exemplo. Deixa eu te dizer, tudo isso vai passar. Mas a vida com Deus não vai. A vida com Deus é eterna. E eu sei que hoje, com toda a dificuldade que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, diante de nossas responsabilidades, com tudo aquilo que temos que dar conta, e tanto diante de Deus como diante das pessoas, muitas vezes chega num ponto tão difícil, tão complicado, que a gente não encontra forças para servir a Deus, como a gente até gostaria. Os que ultrapassam essas barreiras, aqueles que chorando, gemendo, sofrendo, enfrentando adversidades, perseguições, aqueles que não encontram apoio, aqueles que vão sozinho, aqueles que vão pela fé, aqueles que não conseguem ver hoje, imediatamente, a resposta de Deus, mas mesmo assim, ele diz: eu vou, porque eu creio no meu Deus, porque sei que Ele está comigo, porque sei que nele é que eu encontro força. Então, este faz o seu melhor. E eu já disse, muitas vezes você não está vendo o resultado agora. Ainda não. Deixa eu dizer de novo para você. Ainda não. Mas você vai ver. Aquele que não encontrou força para ser assim, aquele que foi vencido pelas adversidades da vida, adversidades, meus amados, que eu entendo muito bem, que são grandes de fato. Olha, eu seria o maior dos hipócritas aqui, se eu dissesse simplesmente que você tem que enfrentar essa situação aí. O que é isso, meu irmão? Isso aí não é nada. Tem coisa maior, melhor para você.
Irmãos, não vou ser hipócrita a esse ponto, porque eu sei, o Senhor me mostrou isso ao longo da minha vida, que determinadas barreiras são de fato extravagantemente difíceis, complicadas, e é bem por isso que muitos desistem, muitos dão alguns passos para trás, muitos encontram para si mesmos uma justificativa, sabe? E ele diz assim: olha, não é possível que Deus queira isso para mim, não é possível que Deus esteja nesse negócio, não é possível que eu tenha que enfrentar essas coisas, então quer saber, eu vou ficar no meu canto, eu vou parar, eu vou deixar então que Ele faça, mas eu quero me limitar. Você põe um limite para você mesmo, você diz: eu quero me limitar a fazer as coisas do jeito que dá, eu não irei além. Sabe, irmão, se você estiver pensando assim, deixa eu falar para você, está tudo bem, tudo bem para mim, tudo bem para o irmão que está do teu lado, porque afinal de contas, quem responde pela tua vida é você. Eu vou te mostrar isso na palavra, porque você é um edifício de Deus. Você que está aqui ouvindo esta palavra, tem que saber que você é uma construção divina. Mas a responsabilidade da construção não é de quem te ensina. A responsabilidade da construção da tua vida não é do teu líder espiritual. Eu coloco o alicerce. Eu te digo o que você tem que fazer. Mas se você fizer diferente, se você fizer do teu modo, é você quem vai responder pela tua vida. Se você quiser continuar se preocupando apenas com o presente, ou quem sabe até com um futuro, mas um futuro próximo, né? Um futuro enquanto nós vivemos. Não sei quantos anos você tem, mas se você quiser pensar no que vai ser da sua vida daqui 10 anos, você quer pensar nisso, está tudo bem. Mas hoje a palavra do Senhor vem dizer que sábio é aquele que se preocupa não apenas com o presente, não apenas com o futuro, mas com a eternidade. Posso mostrar isso para você na palavra? Quem está a fim de aprender isso aqui, levanta a mão, por favor. Glórias a Deus, toda a igreja. Glórias a Deus, toda a igreja. Então vamos lá, amados. Nós estamos em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando, neste capítulo, o apóstolo Paulo está tratando com essa igreja, uma igreja carnal, uma igreja que deu muito trabalho para ele, uma igreja que confundia muito as coisas, a igreja das divisões, a igreja das dissensões, a igreja da falta de comunhão, aquela igreja que fazia a celebração da Santa Ceia de qualquer maneira, porque muitos se reuniam de um lado, tinha muita coisa boa para comer, e o outro passava fome e ficava assistindo. Essa é a igreja com a qual o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está tratando. Uma igreja complicada. Só podia ser dos coríntios mesmo, né? Desculpa, irmãos, é que eu não consigo. É mais forte do que eu. Só podia ser dos corintianos. Mas São Paulo, prestem atenção, mas o Paulo apóstolo está lidando com eles. E é por isso aí que eu quero te levar ao versículo, eu vou no 13, para depois voltar no 12, tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz o versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Quer dizer que o jeito que você está construindo a tua vida, isso que você já sabe que é responsabilidade tua, sim ou não, amados?
Assume, irmão. Sim ou não? Sim. Você já sabe. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento colocado por Paulo e por Apolo. Veja cada um. Você se liga. Se liga. É você quem tem que ver, cada um que veja como está edificando. E esta obra que você está edificando, que a saber é a tua própria vida, ela, olha lá, se manifestará. Manifestará, está no passado, no presente ou no futuro? Ela se manifestará. É lá na frente. Depois diz, o dia. E esse dia é com D maiúsculo. Esse dia a declarará. Declarará está no passado, no presente ou no futuro? Então isso vai acontecer no futuro. Que dia? Nesse dia. E que dia é esse com letra maiúscula? Para os que participam da escola bíblica, muitos já devem saber que trata-se do dia do Senhor. Mas como não temos tempo aqui para explicar com mais detalhes o que é este dia do Senhor, fica aí nessa palavra mesmo. Olha você mesmo aí para a tela. E ainda que você não saiba exatamente o que quis dizer este dia, não precisa. Basta que você entenda que esse vai ser um dia de declaração, um dia de revelação. Revelação do quê? Da obra que você está fazendo, está tudo aí nesse versículo. Então, do jeito que você está fazendo agora, se você disser assim, viu, isso não interessa para ninguém, o jeito que eu vivo, deixa eu viver do jeito que eu quero viver, ninguém tem nada a ver com a minha vida, a vida é minha, cada um tem a sua, não tem? Quantas vidas Deus deu para cada um? Fala, Zoraide. Uma, só você, né, que tem duas, né? Você cuida do você. Bem, então, se você quiser pensar assim, não está errado. Não está errado. Ninguém tem nada a ver com sua vida mesmo. Não, está tudo bem, irmão. Se você pensar desse jeito, está tudo certo, a vida é tua mesmo, você que vai responder por ela. Mas pensa uma coisa, é você quem vai responder por ela. Nós que muitas vezes prestamos tanta atenção na construção da vida dos outros, conhece os outros, irmão Gorado? Os outros, a gente olha muito para os outros. É aquilo que Jesus falou lá, né, do cisco, no zóio do irmão nós vê, e na trave do nós não vê. É mais ou menos isso, é a mesma coisa. Assim, a gente é capaz de ver que a construção da vida do outro está torta. Não tem prumo, não tem nível, não tem esquadro, né, pastor? A gente consegue ver, né? Mas muitas vezes nós não vemos a nossa. E você quer saber? Você não vai responder pela vida do teu irmão. Neste dia, lá na frente, num encontro com o Senhor Jesus, onde a tua obra, onde o que você fez, onde a tua própria vida será declarada, será exposta, ela vai ser testada, ela vai ser provada. Então, se você pensa que tudo vai ficar do jeito que está, você está muito enganado, porque este dia é um dia da Bíblia, é um dia apresentado pela palavra de Deus. É isso que você está vendo aí, na palavra de quem? De Deus. Se você quiser pensar que esse dia não existirá, fica à vontade, irmãos, não te aconselho. Eu não te aconselho desprezar palavra alguma da Bíblia. Não rejeite, como está lá em Apocalipse, nem um J, nem um tio que consta na palavra, porque nada aí é bobeira. Bobeiras são as coisas que a gente pensa.
Bobeira é achar que não está valendo a pena fazer a obra, meu Deus, quanto sofrimento, meu Deus, eu não tenho mais sossego nessa vida, porque uma hora tem que estar na oração, outra hora tem que estar no devocional, outra hora tem que fazer o curso, outra hora tem que participar da aula bíblica, senão vão perceber que eu não estou aqui, então agora todo esse negócio do ministério X, Y, Z e célula. Tá bom, tudo bem, irmãos, tudo bem, mas só quero que você entenda que a palavra do Senhor não está vindo aqui para te botar medo. A palavra do Senhor, ela não está vindo aqui, entenda isso. Ela não está vindo para dizer assim, cuidado, hein, fica aí relaxando com as coisas, porque você um dia vai estar lá com as nádegas de fora lá e todo mundo vai ver. Não, não é isso. Ela não está aqui para dizer que você pode passar vergonha com o que você está fazendo. Ela está aqui em primeiríssimo lugar para dizer a todos que estão se esforçando no caminho do Senhor que valerá a pena, porque nada, absolutamente nada do que você está fazendo passará em branco pelo Senhor, aleluias, porque tudo o que você está vivendo agora, tudo o que você está fazendo agora, todo o teu esforço, tudo que você está aplicando hoje para construir bem a tua vida, e o que é construir bem a tua vida? É ganhar muito dinheiro? Responde você mesmo. Eu até me nego a falar isso. Obviamente que não estamos falando aqui de uma vida financeira, de uma vida material. Obviamente que o apóstolo Paulo não está ensinando as pessoas a ficarem ricas naquele lugar, mas está falando de uma vida espiritual. Porque os coríntios eram carnais. É porque eles tinham dificuldades para enxergar as coisas do Espírito. Então o Senhor está aqui para dizer assim, preste mais atenção nas coisas espirituais. Saiba que a tua vida, um dia, será declarada, está aí na tela, o dia do Senhor vai declarar a tua vida, e ela vai ser testada. Ele compara mais uma vez com algo que passa pelo fogo. Ele diz, porque pelo fogo ela será descoberta. Pastor, eu não estou entendendo esse negócio do fogo. Irmão, é lógico, se você pensar que você vai ser queimado lá, cremado, não é nada disso mesmo. Ele só está dizendo que você vai passar por um processo de avaliação, comandado por Ele mesmo. Não terá ninguém aqui dando notas para você, porque isto quem faz é o próprio fogo. Isso tudo é comandado pelo Senhor, e então esse dia declarará, e como pelo fogo você será descoberta, e o fogo ele vai provar qual seja a obra de cada um. Então eu disse que pulei o 12, porque eu queria te dizer que tudo que você está fazendo está devidamente registrado nos livros de Deus. Tudo está na memória dEle. Isso não é para te pôr medo, não. É só para te dar força. É só para mostrar para você que está valendo a pena, que nada será em vão no Senhor. Tem tanta coisa que nós estamos fazendo agora, irmãos. Tantas coisas, pode pensar nisso. Coisas que você agora tem como primeiro lugar no teu radar. Coisas que você entende que são as mais prioritárias. A gente se engana tanto com isso, a gente põe mesmo coisas que batem na nossa porta o tempo todo. Tem gente endividado, tem gente com enfermidade, tem gente com problemas graves de relacionamento, tem gente tentando encontrar saídas de tantas coisas, e a gente coloca tantas coisas aí, né, no nosso radar como prioridade, sabe? Deixa eu te falar, tantas destas coisas, você vai vencer, você vai conquistar. Deixa eu te falar, você vai chegar lá, amém, irmãos? Não é uma promessa da minha parte, eu estou supondo que muitos vão alcançar. Eu não estou profetizando na tua vida, eu desejo isso, mas não é uma profecia, é apenas uma suposição. Você vai, sim, alcançar muitas coisas, mas essas coisas que você vai alcançar aqui, elas vão passar. Elas são em vão. Elas não vão refletir naquilo que você vai ser na eternidade. Elas refletem agora, sim, um pouco,
em algumas áreas. Às vezes a gente pensa que coisa tão importante para a gente vai ser apreciada por todo mundo. Sabe o que as pessoas fazem quando olham esta coisa magnífica que você construiu? Faz assim, ó. Essa cara de nojo, vira a cara e para você é bom, mas para ele não é. Então você não tem que se entusiasmar com isso. Mas a gente pode se entusiasmar com as coisas eternas. Olhar mais para o alto. Eu tenho uma palavra para quem pode estar pensando agora assim, viu? Se eu for salvo, para mim está tudo bem, pastor, já está bom demais. E se lá no céu tiver casas mais bonitas e mais feias, eu morando num baraquinho, já está tudo legal. Irmão, que bobagem é essa? Se a gente se preocupa tanto com uma vida agora que dura aproximadamente, eu vou falar 100 para exagerar, né? Muitos não chegam, e quando chega todo capenguento também, que parece que nem está valendo a pena, mas vamos pôr aí 100, 120, quer viver 120 aqui? Se você quiser, tá bom, mas o que é 120 perto da eternidade? Se você quer saber, só depois da vinda de Cristo terá 1000 anos aqui na terra ainda. E se você não conhece isso, vai estudar, irmão. Procura na Bíblia lá que você vai ver, na terra. Se a gente se importa com 100, imagina com 1000. Como que você vai viver nesses 1000? Então são coisas que muitas vezes a gente não pensa, a gente não põe na nossa balança e vai vivendo achando que está tudo bem. Eita, essa eu não esperava. Ô louco, você, parceiro, colocou isso aí? Outra glória, não era combinado, amém, irmãos? Esse foi um dos temas aí da nossa aula bíblica, não era combinado, mas está aí, ó. Tudo aquilo que você vê naquela linha do tempo que está na tela, e os que só ouvem, né, infelizmente, não podem ver. Mas você viu, a gente está lá naquela parte verde, e depois da parte verde, ainda tem muita coisa pela frente, inclusive, a principal delas, lá no finzinho, a eternidade. Amém? Então agora eu quero te falar que o que está no versículo 12 fala muito do que nós estamos fazendo agora. Então, se você pegar agora o versículo 12, você vai ver agora pela palavra que existem duas formas de construir a vida. E você vai poder pensar, refletir aí, no modo como você está construindo a tua. Deixa eu só te lembrar, sem querer ser chato, quem é que vai responder pela tua vida mesmo? Para ficar mais fácil, aponta para o irmão. Você, irmão, viu? Você vai responder pela tua vida. Fazer como a gente gosta de fazer, né? Então tá bom, mas eu acho que todo mundo já entendeu. Que, esse irmão que vai ter que responder pela dele, não vai responder pela tua. E se você quer saber, hoje pode até ser legalzinho falar, mas não tive culpa. Tudo bem, só que, viu, na hora do vamos ver ali, naquele dia, não vai colar muita coisa, Jesus sabe tudo já. Eu nem sei se você vai ter oportunidade de falar, mas se você quiser resmungar nesse dia, que seja verdade, porque do contrário não pega, não passa. Então o melhor que a gente tem a fazer agora é olhar, viu? Que jeito que eu estou construindo a minha vida, cuja qual a responsabilidade desta obra é minha. Não é da igreja que você congrega, do ministério maravilhoso que você faz parte, ou das pessoas que te ensinaram, não é, a responsabilidade não é deles. Não foi do Paulo, não é minha. Versículo 12, diz assim: e se alguém, sobre este fundamento, eu vou perguntar e quero que a igreja responda em alto e bom tom, qual é o fundamento? Isso aí é o alto e bom tom, misericórdia, irmãos. Ô louco, vou ter que voltar um versículo para você aí. Ô Mislane, volta aí, um versículo 11, um pouquinho.
para a igreja ler comigo aí e ficar mais tranquila na resposta. Versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual, o fundamento, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento? Jesus Cristo. Então, é o seguinte, se você está na igreja, se você está no Evangelho, o único fundamento é Jesus. Agora, para quem está fora, existem outros. Nós não vamos falar disso agora, amém, amados? Mas aqui, no Evangelho, o único fundamento, o único alicerce é Jesus. Amém? Tá, agora vamos para o 12. Então, se alguém sobre esse fundamento que é isso, formar um edifício, quem é que está formando um edifício? Bate no peito e diz: eu mesmo, eu estou formando um edifício. Então, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, aí lá vem, irmãos, duas categorias de edifício. Isso daí é igualzinho você ir no Telhanorte, no CIC, como é que é o outro ali? O Sodrimac, ali e tal. Você vai lá escolher uma torneira para você ponhar na sua casa. Você vai observar uma observação. Você vai ver que tem uma torneirinha de plástico, que custa assim na faixa dos 23, 25 real. E você vai observar também que tem umas da Deca, que misericórdia, irmão, dá até medo de pôr a mão, porque vai custar R$ 2.500. É isso ou não é, Roberto? Você normalmente, você vai assim, humildemente, falar, vou ficar na média, vou comprar uma de metalzinho, mas não a de plástico, mas também não vou lá, e é assim que você faz, não é? É a mesma coisa, irmãos. Construir uma vida espiritual em Cristo Jesus também tem que passar pelo viés da escolha dos materiais. Os materiais que você usa para construir a tua vida. E aí tem duas categorias. Aquelas categorias cara, mais difícil de botar, entende? De fazer. São as de ouro, de prata, de pedras preciosas. Cara, isso é mais difícil. Isso é complicado mesmo. Então, isso é um jeito de fazer tua casa. A escolha dos materiais é você quem faz, porque a responsabilidade da construção é tua, quem vai responder pela tua vida é você. Então, o ouro, a prata e as pedras preciosas representam a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa capacidade de obedecer a palavra, a nossa força para aniquilar a nós mesmos, para permitir que Cristo viva em nós. É perdoar quando você não vê motivos para isso, mas Ele pediu que você perdoasse. É fazer. Quando você olha para os lados e ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo, por que eu tenho que fazer? Os irmãos são todos forgados, e eu que tenho que fazer? Então isto é fazer a obra com um material bom, duradouro. Você vê uma casa que tem um material bom, irmãos, dura demais. Você vê casas antigas, você olha lá e fala, a torneira parece que comprou ontem. Já tem um outro jeito de levar a tua vida no Evangelho. Vou te falar, você não vai perder a salvação, tá bom? Fique tranquilo. Salvação você não vai perder. Mas o galardão também eu não garanto nada para você não. Por quê? Porque o outro jeito de fazer é usando um materialzinho... eu não queria falar vagabundo, mas eu vou falar assim, pouco trabalhador, tá bom? Material que trabalha pouco, né? Trabalhar pouco é uma boa ilustração. Não fazer muita coisa, não orar por muita gente, não participar de muitas atividades na igreja, não cultuar muito, para não exagerar, né?
fazer o básico, né? Quando faz. Mas se tiver um jeitinho de não fazer, melhor, né? Tem gente que o lema dele é assim: tudo que eu puder fazer para não fazer, eu vou fazer. Pegou essa? Quer que eu repita? Tudo que eu puder fazer para não fazer, eu vou fazer. Qualquer coisa é motivo para você não fazer. Irmãos, está tudo bem para mim, por irmão do teu lado aí. Mas para você, que vai responder pela tua vida, vai estar tudo bem. Aí chega lá na hora, como é que você fez a tua vida? Eu usei madeira, eu usei um pouco de feno, estava ali fácil para catar, umas paia. Eu botei umas paia. Tem gente que usa muita paia na obra. Então, tá tudo bem, irmão. Tudo legal, é a tua vida, entende? Eu quero que ela seja melhor. Eu nem estou me colocando aqui como parâmetro, não quero que você olhe para mim e fale, a tua é de ouro. Não, irmão, eu bem sei os materiais que eu estou usando aqui, porque quem vai responder por isso sou eu. Se eu me aplico, se eu me esforço, se eu supero dificuldades, quem vai responder por isso sou eu. Mas eu queria que você pensasse nisso também. E aí vem lá o versículo seguinte, para explicar melhor o processo. E aí, se você fez as coisas de qualquer jeito, relaxadamente, com egoísmo, tudo você tem que fazer em troca de alguma coisa. Você vai na casa do irmão, se o irmão for na sua. Que legal, né, irmão? Bacana. Então, essa visita só é válida quando é retribuída. Você ajuda quando você é ajudado. Você participa quando ele também participa da tua. Ou faz porque depois ele pode fazer por você. Ou então entende, que você tem que ter vantagens no Evangelho, porque se você não tiver vantagens, não vai valer a pena. É como se não bastasse ter entregado a vida dele na cruz do Calvário por nós. E olha que ele fez isso e já nos deu a salvação. E agora está aqui nessa noite dizendo para mim e para você, que tudo que você e eu estamos fazendo diante dele está sendo visto, está sendo anotado, aleluia. E que haverá um dia em que a nossa obra será exposta e vai passar pelo fogo. E aí no versículo 13 o processo se completa, porque ele diz, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pergunta para mim agora, como assim, pastor? Obrigado, irmãos. É assim, no 14 está explicando, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Deixa eu te falar, se você tem uma casa feita com ouro, ele passa pelo fogo, ele derrete, mas o ouro quando derrete, ele passa a ter mais quilates, ele passa a ter mais valor, e assim é a prata e pedras preciosas, materiais duradouros, que duram para sempre, aleluia. Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Sabe o que é detrimento? É uma perda, não é a perda da salvação, porque a palavra está dizendo, mas o tal que passou pelo fogo e as obras dele se queimaram, ele terá uma perda, mas o tal, ele será salvo, todavia, como pelo fogo. Então a salvação ele não perde, mas os galardões sim, tem perda e tem ganho, de acordo com o que nós estamos fazendo agora. Quem está entendendo, por favor, me faz um sinal. Amém, meus amados? Esse entendimento é fundamental para planejar a nossa construção e fazer da melhor maneira. Saber que todo sofrimento é válido. Eu quero terminar essa palavra falando uma fala que é muito interessante para nós. Como eu já tinha dito, a gente às vezes não gosta muito de ficar pensando lá para frente. A gente quer saber o que acontece agora. Sim ou não, amados? Não sejamos hipócritas. Sim, eu quero fazer o melhor para o Senhor e eu quero sim que lá naquele dia,
quando a minha vida for exposta lá, eu não vou perder minha salvação, eu já sei, mas eu queria tanto que aparecessem as coisas boas que eu estou fazendo eventualmente agora. Eu quero. Mas se eu disser que eu não espero do Senhor algumas coisas ainda para esta vida, eu vou mentir para você, porque eu espero. Eu espero coisas difíceis. E você? Você está esperando coisas difíceis? Você está precisando de um acerto, de um reparo, de uma restauração, de um resgate muito grande, irmãos, mas grande mesmo? Então deixa eu dizer para você agora, nesse último versículo, é Marcos, eu não passei para a Miss Laine, se você puder pôr, é Marcos capítulo 10, versículo 28. Se eu não estiver enganado, porque eu sou ruim de versículo, que é uma coisa. Quando eu acerto é na sorte. Por favor, Miss, coloque Marcos, se você tiver com a tua Bíblia na mão, quiser ir já olhando para a palavra. É esse mesmo. Marcos capítulo 10, versículo 28. Eu acho que você vai gostar muito desse versículo. Pedro, sempre o Pedro, ele toma a palavra lá e estava todo o grupinho dos discípulos reunidos, quando ele vai ter coragem de falar para Jesus assim: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Você entendeu o que o Pedro falou? Senhor, a gente está deixando coisas nossas para trás, quem sabe até a família, ou coisas do trabalho, ou atividades financeiras, não sei, ele estava dizendo, nós deixamos tudo para te seguir. Versículo 29, diz assim, e Jesus, respondendo para o Pedro, disse assim: em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, queridos, tenha deixado. Porque Jesus disse que em nome dele, muitas casas se dividiriam, muitas famílias sofreriam uma espécie de divisão, de separação. Vocês sabem disso? Faz assim para mim, para eu entender. Amém? Tá, então ele está dizendo assim, não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Não é o que a gente estava falando de esforçar, falando de se aplicar, que vai valer a pena. Aí Jesus diz que se fizer isso, não há quem não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos. Está certo que com perseguições. Tem ganho com perseguição? Tem. Mas tem ganho agora, já, neste tempo, e no século vindouro, ou seja, lá no futuro. O que nós vamos ganhar? Tem gente querendo tudo isso aqui nessa noite? Tem? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Bota a mão no teu coração. Não vou chamar ninguém para vir à frente aqui, porque é óbvio que todos aqui querem desfrutar de tudo o que pode ser dado pelo Senhor, seja agora, seja 100 vezes mais, né? Muita coisa, né, irmãos? Que seja 2 vezes mais, que seja a mesma coisa,
que eu já perdi e agora eu vou ter de volta a mesma quantidade. De verdade, né? Falar em 100 vezes mais chega a ser até algo... mas por que Jesus falou assim? Porque é para você não imaginar mesmo. É para você entender que não tem limites para o poder de Deus na tua vida. Aleluia! É para você entender que Ele pode mesmo. Para você entender que vale a pena. Então coloca a mão aí no teu coração, entrega o teu sentimento nas mãos do Senhor agora, e saia daqui, meus queridos, com a certeza de que tudo mesmo que você tem feito, o Senhor está vendo, e você será recompensado em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai amado nosso, nós todos aqui recebemos a Tua palavra, e tantos de nós temos vivido as nossas experiências negativas, e na busca por explicações, a gente tenta encontrar os culpados. Ora foi o marido que não fez as coisas certas, ora a esposa, ora os pais, ora os filhos. Muitas vezes o problema da nossa vida está na empresa onde trabalhamos, está nos negócios com os quais temos nos envolvido, está tantas vezes até na igreja a qual fazemos parte, o ministério a qual servimos, e por aí vai. Mas nesta noite, o Senhor vem dizer ao nosso coração que é o Senhor mesmo o dono da obra, o dono da nossa vida, aquele que verdadeiramente se interessa por cada um de nós. E que é cada um de nós o responsável pelo que estamos construindo, pelo edifício que estamos fazendo. E assim, tantos aqui, Deus querido, nesta hora, deverão repensar em suas posições, deverão pensar um pouco mais antes de se sentir mal amados, se está amando verdadeiramente. Os que se sentem maltratados, se está tratando bem verdadeiramente. Os que não se sentem perdoados, se estão sabendo perdoar. Os que se sentem desamparados, esquecidos e largados, se estão de mãos estendidas para tantos que necessitam. E sabendo que este é o teor da Tua palavra para a nossa vida, nós temos que te pedir perdão. Perdão por não fazer exatamente assim, perdão porque tantas vezes nós estamos tão distantes desta verdade para as nossas vidas. Mas também temos que te pedir força. Sim, nós precisamos nos fortalecer na Tua palavra. Essa palavra, ela tem que ser um alimento sólido, ela tem que ser uma vitamina, ela tem que vir para nós como algo que transforma os nossos sentimentos, a fim de que a nossa vida espiritual seja priorizada por cada um de nós. E essa força que eu tanto preciso, eu peço também para toda a igreja, cada irmão que está recebendo esta palavra e crendo no Teu Evangelho. Meu Pai, que receba este poder que vem do Senhor, e que possamos entregar edifícios construídos com materiais bons, duradouros, porque sei que esta é a Tua vontade, e é a nossa também, Senhor. Então assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, uma só voz, em
Amém? Quem creu, recebeu. Pode aplaudir esta palavra. Aleluia!